Olá, queridos irmãos e amigos, queridas irmãs e amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa oficina da palavra e da oração. Boa noite para você, você que faz parte da Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão, você que não faz parte, mas todas as sextas-feiras nos acompanha ou acompanha também a mensagem gravada. Que Deus te abençoe nesta noite e que a graça de nosso Senhor seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar, queridos, para que vocês abram no Salmo de número 5, Salmo de Davi. O Salmo de número 5 nos mostra o clamor de alguém que confia em Deus. Oficina da Palavra da Oração de hoje, convidamos você para que abra no Salmo de número 5 e ouça aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Assim diz o Salmo de número 5. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras. O salmista sabia que Deus escuta o seu povo. E por isso ele fala: Senhor, ouça aquilo que eu estou falando contigo e acode ao meu gemido. Aqui seria uma espécie de um sussurro, aqui seria uma espécie de um murmúrio. E aí no versículo 2 diz assim: escuta, rei. Lembre-se que Davi era o rei de Israel. Escuta, rei meu e Deus meu. O rei de Israel se dirigia ao rei dos reis. A minha voz que clama, pois a ti é que eu imploro. Senhor, eu oro a ti. Senhor, eu sei que tu conheces a minha necessidade. E Davi aqui, ele sabia da necessidade de continuar a prática da oração. É por isso que ele diz aqui no versículo de número 2, pois a ti imploro. De manhã, versículo 3, de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Veja que Davi, ele já se apresentava diante de Deus logo cedo. E muitas vezes as pessoas acordam e ao invés de falar com Deus, já começam a reclamar. Reclamar da vida, reclamar do trabalho, reclamar da família. Mas o salmista aqui, ele começava o seu dia de manhã, e ele aqui repete: de manhã te apresento a minha oração. Ou seja, Senhor, logo cedo eu me coloco diante de ti e falo contigo. E aí o salmista diz aqui no finalzinho do versículo 3, e fico esperando. Todas as vezes que nós nos colocamos diante de Deus e nós oramos a Deus, essa deve ser a nossa atitude. Nós devemos ficar esperando. Quando nós enviamos as nossas petições a Deus por meio de Cristo, temos que ter ciência que Ele nos conhece e que Ele sabe as nossas necessidades e ainda assim que Ele ouve ao nosso clamor. E aí diz o versículo 4, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal, porque Deus é um Deus santo. E uma vez por ser Deus santo, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de bondade. Deus não é um Deus mau. Deus não é um Deus que fica te castigando a qualquer pecadinho que você faz, ou a qualquer pecadão, porque Deus é um Deus que não se agrada com a iniquidade, mas ainda assim, vejam o que diz o versículo 5, os arrogantes não permanecerão à tua vista. Os arrogantes, os soberbos, os egoístas, os injustos, os maldosos. Você pode falar assim: mas reverendo, nós não fazemos tudo isso vez ou outra.
Sim, é verdade, vez ou outra, mas uma vez que nós conhecemos o amor de Deus sobre nós, isso não é uma prática constante, o egoísmo, o orgulho, a soberba, não é uma prática que faz parte do nosso dia a dia, porque uma vez que nós conhecemos o Deus de amor, nós sabemos que a prática do pecado para nós é um acidente, é um equívoco, é uma pisada de bola que nós damos de vez em quando. Porque, veja o que diz o versículo 6, tu destróis aos que proferem mentira, aos que levantam falsos testemunhos, aqueles que enganam, aqueles que mentem, aqueles que juram falsamente. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Veja só, versículo 7, porém olha o que o salmista está falando, eu que não ajo constantemente em pecado, mas eu erro, é verdade. De vez em quando eu dou uma escorregada aqui, dou uma escorregada ali, mas eu procuro viver de acordo com a tua palavra, Senhor. E aí ele diz aqui, pela riqueza da tua misericórdia, eu entrarei na tua casa. Vejam que aqui o salmista não está falando que ele vai entrar na casa de Deus, não é pelos seus méritos, não é pela sua força, não é pela sua sabedoria, não é pela sua capacidade, não é pela sua intelectualidade. Mas o versículo 7 diz assim, porém pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do santo templo no teu temor. Nós sabemos aqui que Davi, na verdade o templo ainda não havia sido construído, mas Davi aqui estava se referindo ao tabernáculo, que também representava a presença de Deus. E aqui nós entendemos como o santo dos santos, como a própria presença de Deus que nós entramos todos os momentos, porque foi aberto para nós um novo e vivo caminho pelo sangue do Cordeiro. É por isso que ele diz aqui, me prostrarei diante do santo templo no teu temor. E o versículo 8 diz assim, Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho, ou seja, me conduza, Senhor, para que eu possa andar, para que eu possa seguir, para que eu possa caminhar em obediência à sua santa e soberana vontade. E aí veja aqui, ele volta a falar dos ímpios, o salmista volta a falar no versículo 9, olha só, pois não têm eles sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. Vejam só, esses são as pessoas más, os malévolos, os iníquos, os arrogantes, aqueles que não têm sinceridade. No íntimo deles é todo crime, tudo aquilo que ele pode fazer de errado para se dar bem, ele vai fazer. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua lisonjeiam, falam que são amigos, mas na verdade não são. E eles, pela graça de Deus, eles não mudam, porque eles não querem receber a graça de Deus. E aí o versículo 10, Davi diz assim, declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Porque nós sabemos que o pecado gera consequências. E um pecado que a pessoa de fato não se arrepende diante de Deus, ele vai ter as consequências, ele vai ter que carregar as consequências do pecado que ele cometeu. Mas por outro lado, veja você que procura caminhar no caminho, caminhar nas trilhas do amor de Deus, da misericórdia, da bondade, do amor, da mansidão, da benignidade. Veja o que diz o versículo 11.
mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Vejam, queridos, que aqueles que confiam no Senhor e aqueles que amam o nome do Senhor, aqueles que clamam pelo nome do Senhor, pelo nome de Jesus Cristo, veja que aqui diz: folguem de júbilo sempre, porque aqueles que confiam no Senhor, aqueles que clamam pelo nome do Senhor, eles se resultam, eles se rejubilam, eles se alegram, porque confiam no Senhor, porque amam o nome do Senhor. E aí o versículo de número 12 finaliza dizendo o seguinte: pois tu, Senhor, abençoas o justo, não pelas nossas próprias obras, não porque nós achamos que somos bons pelos nossos próprios atos, mas somos justos porque somos justificados através de Cristo Jesus, que nos justificou por uma única vez. Aqui era necessário que fossem feitos diversos sacrifícios para que o pecado do povo fosse perdoado. Mas em Cristo Jesus, nós já somos justificados pela cruz do Calvário. E, como escudo, os cercas da tua benevolência. É como nós vemos lá no Salmo 23, 6. Bondade e misericórdia me seguirão. Vejam que a bondade do Senhor te segue. A misericórdia do Senhor te segue. E a benevolência do Senhor te segue. Não pelo que você faz, mas pelo que você já recebeu, que é a justificação de Cristo Jesus. E se você tem essa consciência, você procura agir de forma correta para com o teu próximo, para com a sociedade e para com Deus. É por isso que você tem bons atos, não para ser justificado, mas porque você já foi justificado. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e, como escudo, os cercas da tua benevolência. Nós vamos orar e vamos agradecer a Deus por esse amor, por essa misericórdia, por essa bondade, pela justiça que nos alcançou. Nós vamos orar e vamos agradecer ao Senhor porque nós podemos falar com Deus e nós temos livre acesso a Ele. Nós não precisamos de qualquer tipo de intermediação, nem sacerdotes, nem padres, nem pastores, ninguém, absolutamente ninguém. Você pode, aí onde você está nesse momento, dobrar o seu joelho, assentado, em pé, mas você pode curvar a tua cabeça e reconhecendo que você carece da misericórdia de Deus, você pode falar com Ele nesse momento. Oremos. Senhor, que privilégio que nós temos de nesta noite, nesta sexta-feira da oficina, da palavra e da oração, nós falarmos contigo, Senhor. Nós temos a doce presença de Cristo Jesus em nossa vida, mas nós também podemos, como teu povo, a uma só voz, clamar pela tua misericórdia, clamar pelo teu perdão, clamar pela tua bondade. Ó Senhor, nós nesse momento nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que o Senhor está conosco, reconhecendo que o Senhor está com cada um dos irmãos, das irmãs, das amigas e dos amigos que estão nos acompanhando, quer seja nessa sexta-feira da oficina da palavra e da oração, ou quer seja, Senhor, essa mensagem gravada. Que o Senhor abençoe e cuide de cada um daqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Que todos esses irmãos, essas irmãs e os amigos e amigas que estão fazendo os teus pedidos agora diante de Ti, que eles sejam atendidos pela Tua infinita misericórdia e pela Tua infinita bondade, ó Deus.
Senhor, abençoa cada um que está nos acompanhando, abençoa os pedidos que estão sendo feitos, abençoa, Senhor, as questões de saúde, as questões de trabalho, as questões de falta de paz, de ansiedade, de medo, de angústia, de depressão. Que Tu olhes, ó Deus, para cada um daqueles que estão ouvindo a minha voz e que estão sendo olhados e cuidados por Ti. Que o Senhor guarde e que a infinita paz, a infinita bondade, a infinita misericórdia do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Queridos, queridas, boa noite a todos, que Deus os abençoe e eu quero convidar você para que você esteja conosco domingo agora, no encerramento das comemorações de 22 anos de organização da Igreja Presbiteriana do bairro do Limão. Vai ser uma bênção. Não esqueça de também convidar o teu vizinho, convidar aquele a quem você ama para que esteja conosco. Boa noite, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.